Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jimmy Magalhães. Eu sou Horácio Neiva. E nós estamos aqui estreando o podcast do ICEV, o Conversa Paralela. É o primeiro episódio e nós temos muitas novidades para vocês. Nós vamos falar com um fera da área de tecnologia, da área de pesquisa, e nós estamos gravando no terceiro DNT, o Congresso Direito, Negócio e Tecnologia do ICEV. E provavelmente o maior congresso do estado do Piauí. Não é, professor? Exatamente, professor. A gente está muito feliz, nosso terceiro congresso. A gente achou que não podia ser maior do que o do ano passado, mas estamos maiores que o ano passado, com grandes palestrantes, gente de fora que está fazendo acontecer nas áreas de direito, de negócio e tecnologia, e a gente está, inclusive, aproveitando essas pessoas que vieram para a gente poder bater um papo aqui, conversar com vocês, para que eles possam, além da palestra que todo mundo, o pessoal que está participando aqui do DNT pôde assistir, para que vocês aí de casa também possam ouvir um pouco, conversar e pegar um pouco dessas ideias, dessas inovações que a gente está tendo a oportunidade de assistir aqui no DNT. Perfeito, professor. E o seguinte, nós vamos conversar nossa conversa estreando com o pé direito mais do que direito. Nós vamos falar com o professor, avaliador do Fellow I3E, a maior organização de engenharia e tecnologia do planeta, o professor Joel Rodrigues. Professor, muito obrigado por sua presença aqui. A satisfação é toda minha, muito obrigado pelo convite para estar aqui no terceiro DNT, cumprimentar a nossa audiência, dizer que é uma enorme satisfação e quero parabenizar o ICEV por esta iniciativa do Conversa Paralela e para mim é uma honra, uma satisfação imensa poder estar logo no número inaugural, então eu sinto muito honrado, muito obrigado e eu desejo muitas felicidades para este podcast, que ele venha aqui no próximo ano e esteja comemorando um ano de edições. Seguramente eu creio que isso vai acontecer. Professor, você já está convidado para o próximo ano, vai ser o membro honorário do nosso congresso, tá? Na verdade. Verdade. Obrigado. A gente já estava batendo papo aqui, já estamos há horas conversando sobre... Assim, na verdade, a gente conversou muito pouco de tecnologia, mas muito mais de vida, né? O nosso podcast é o Conversa Paralela, porque nas aulas a gente... Fala muito, né, professor? Às vezes a gente está lá assistindo uma aula, mas você quer puxar um assunto, está tratando de um problema pessoal, está discutindo um livro que você está lendo, um filme. É isso que a gente chama de conversa paralela e é por isso que o nome do nosso podcast é esse. E hoje a gente vai ter uma conversa paralela com o professor Joel. Exatamente. Nós vamos falar sobre propósito, sobre carreira, sobre como se desenvolver como pessoa, também usando a área de tecnologia. Professor, eu estou muito satisfeito, foi uma honra conversar com o senhor, convidar o senhor está aqui no ICEV, a Faculdade de Tecnologia, a maior faculdade de Direito, Negócio e Tecnologia do estado do Piauí, sem sombra de dúvida. Nós estamos numa crescente muito grande, com uma preocupação ímpar em desenvolver o estado do Piauí, em especial, desenvolver a sociedade. Como é que o senhor vê essa parte de desenvolvimento pessoal para que, na verdade, nós não estejamos só ligados à tecnologia, mas ver as pessoas por trás dessa tecnologia? Isso é um desafio grande, não é? Nós, quando falamos de tecnologia, de facto, temos que pensar quem é que desenvolve essa tecnologia e, mais importante que isso, para quem é a tecnologia. De facto, a tecnologia pela tecnologia, o valor agregado é muito pouco. Nós, de facto, desenvolvemos tecnologia para resolver problemas, para antecipar soluções e novos desafios. Veja-se, por exemplo, a proposta do celular. Ele não existia, foi uma inovação disruptiva e transformou a vida das pessoas. Mais recentemente tivemos um exemplo parecido com a própria proposta do iPad. Então, de facto, nós temos aqui uma inovação constante e o ser humano está sempre por trás, o gênio humano. E muitas vezes nós temos o gênio humano, mas falta-nos cuidar da pessoa. E então nós sempre temos a questão pessoal. E eu sinto muito que nós passamos por esta vida e temos que deixar um legado. Então, quando nós conseguimos conciliar aquilo que nós gostamos de fazer com aquilo que nós sabemos fazer bem feito e aprendemos a fazer, e o conhecimento está aí, não é? A gente aprende ao longo da vida e conseguimos ser pagos por isso. Nós temos uma profissão que nos realiza, nós realizamos uma missão e isso, obviamente, que transcende tudo aquilo que a gente faz, porque nós temos pessoas com desafio, com uma missão suprema, vivendo um desafio. E eu creio que isso é um princípio muito bom para a nossa vida. E é por isso que eu tenho dedicado a minha vida ao desenvolvimento tecnológico, à inovação, à geração e partilha de conhecimento. E nessa espiral de vivências, eu tive a oportunidade de viver no Piauí, de ser professor da Universidade Federal, onde fui muito feliz, onde cruzamos a pandemia, e isso nos lança desafios. Veja que em plena pandemia nós precisamos
socorrer pessoas. E eu, por exemplo, fui desafiado pela Universidade Federal a responder a uma demanda da nossa comunidade, do nosso estado, e montamos um hospital que eu coordenei criamos um hospital em 2 meses. Aí eu coordenei esse hospital durante 1 ano e foi uma experiência incrível de vida que vou levar para o resto da vida. E foi uma missão que, de facto, surgiu como resposta a uma demanda. E isso me levou um pouco, todo esse trabalho ao longo da vida, a conhecer o mundo. E isso nos traz uma riqueza imensa. Então a gente conhecer diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes formas de valorizar a vida, diferentes religiões. E isso é um legado, é um aprendizado que a gente não consegue mensurar, sabe? É verdade. A gente conversa muito, eu, o professor Horácio, a gente fala muito sobre amenidades, né? Coisas gerais, assim. O professor Horácio, doutor em Direito e Filosofia do Direito, sou doutor em Inteligência Artificial, mas a gente conversa de tudo e como unir as duas coisas. Nós não podemos fazer das nossas profissões só um mecanismo de ganhar dinheiro. A gente entende muito, né, professor, que a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter um fim. As nossas profissões, as nossas caminhadas, nossas jornadas têm que ter alguma coisa de objetivo. Onde eu vou aonde eu vou chegar? Quem eu posso ajudar? Eu acho que é muito isso que você está falando, né? E professor, eu, assim, vendo o seu currículo, né, eu sou da área do direito, obviamente, então a gente vê, assim, um currículo recheado da área de tecnologia, o que às vezes para os nossos estudantes, principalmente os que são mais jovens, eles se inspiram nessa parte mais formal da pesquisa, porque eles estão interessados na parte técnica, vamos chamar assim, na parte de como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, etc, Código, etc, né? no código. Eles estão pensando na Qual parte linguagem técnica, aprender, né? Instrumentalmente. Eles veem, às vezes, seu currículo e pensam exatamente nisso. A inspiração estaria na parte técnica, né? Mas o senhor veio aqui, o senhor falou pra gente não necessariamente sobre a parte técnica, o senhor falou o que está por trás da parte técnica. O senhor falou, aliás, a gente estava comentando aqui, eu estava lhe dizendo que a sua fala não parece nem tanto uma fala de tecnologia, mas uma fala dos filósofos antigos que falavam exatamente disso. Qual é o propósito da sua vida? E como é que a técnica que você vai dominar, ela vai se encaixar dentro desse propósito? Então eu lhe pergunto, em que medida o senhor considera hoje que para um profissional dessa área, da área de tecnologia, que está vivendo talvez as maiores transformações que a gente já viveu, em que medida procurar esse propósito, esse significado de vida, ele pode ser tão ou mais importante do que o simples desenvolvimento ali da técnica, do código, da codificação, etc. Como é que o senhor... Obrigado pela pergunta. Eu creio que nós temos aqui 2 aspectos diferentes sobre a visão das pessoas. Uma é algo pessoal que nós desenvolvemos e que temos as estações em que nós nos encontramos ao longo da vida. Eu posso aqui abrir um parênteses e compartilhar com vocês. Quando o professor Jimmy me convidou, e agradeço o convite para estar aqui no terceiro DNT, eu vi um programa tão rico que vocês apresentaram e com tantos colegas a abordar temáticas extremamente importantes e atuais da área da tecnologia que eu senti-me chamado a compartilhar algo diferente, que pudesse ser, que premiasse os perfis do direito, do empreendedorismo, porque de facto eu me considero um empreendedor da área académica e científica, porque eu saí fora da caixa. Veja como é que você sai de uma cidade, de um país pequenino, à beira-mar plantado, lá na costa ocidental da Europa, e fui a todo o mundo, e foi uma espiral de desenvolvimento pessoal, profissional, sempre trabalhando em equipe. De facto, muitas vezes digo nas minhas equipes que eu não sei trabalhar sozinho, porque nós temos sempre que cultivar essa multidisciplinaridade e essa cooperação. E foi isso que, de facto, faz com que eu hoje tenha uma rede de contactos a nível mundial gigantesca, que eu não sei mensurar, mas que, de facto, se foi construindo ao longo da vida, com muito trabalho, com muita persistência, perseverança, com muita ética e deontologia e, sobretudo, também com muita seriedade. Então, isso a gente transparece, isso passa para as pessoas e se criam relações de confiança. Eu tenho colega, eu hoje sou brasileiro, é porque lá em 2002 eu conheci uma pessoa que construiu uma amizade e a gente se conheceu na Coreia do Sul num congresso. Aí eu depois conheci outras pessoas. Eu visitava regularmente o Brasil quando apenas era português, exatamente para vir colaborar em projetos, para vir fazer palestras, participação em congressos, keynote speeches, e isso me levou a criar um grande amor pelo Brasil, que levou a que eu quisesse ser brasileiro.
Então foi uma opção pessoal de vida dizer assim, eu amo este país, eu quero ser brasileiro. E recebia na nacionalidade brasileira no Piauí, o RG do Piauí, então um grande Além orgulho. de ser brasileiro, é Piauiense. Exatamente. Nós temos essa Então, honra aqui. voltando um pouquinho à questão que o professor Horácio colocou, de facto, eu creio que na estação que os nossos estudantes se encontram, eles têm que aprofundar muito a tecnologia, eles precisam de bases para adquirir competências técnicas para o desenvolvimento da sua profissão. Porém, a gente precisa desenvolver as chamadas soft skills. A gente precisa desenvolver pessoas equilibradas. Então, para nós contribuirmos para esse crescimento, as pessoas têm que se questionar: o que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu quero da minha vida? Eu tenho a vida nas mãos, eu sou um jovem, 20, 30 anos de idade, e eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu preciso ter uma mentalidade que me leve a um determinado objetivo. E é isso que a gente quer inquietar, desenvolver uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que leva a ultrapassar os próprios limites e que a gente consiga ter desafios válidos e, sobretudo, para uma construção de uma humanidade mais rica, mais fraterna, que gere prosperidade para todos, porque isso tudo vai transbordar. Quanto mais a gente encher o nosso copo, mais ele vai transbordar para as pessoas que estão connosco. Então, de facto, é importante, como eu questionei na nossa palestra, o que é que você espera que vai estar a realizar daqui a 10 anos? Qual vai ser a profissão daqui a 10 anos? Pode ser uma profissão que hoje simplesmente não existe. Exatamente. Eu falei de alguns exemplos de profissões que apareceram nos últimos anos. Por exemplo, uma profissão que não existe hoje, que eu acredito que vai surgir brevemente, o gestor de tráfego de drones. Nós vamos ter aí os drones e alguém vai ter que gerir esse tráfego. Não existe esse profissional hoje. Mas praticamente não existe a profissão de fotógrafo. Hoje já é banal no nosso dia-a-dia, um motorista de aplicativo. Nós podemos criar uma série de novas profissões que o mercado vai exigir cada vez com mais rigor e que a tecnologia vai premiar. Vocês vejam que nós hoje podemos considerar a possibilidade de criar um engenheiro de prontos de interação com a inteligência artificial. Porque as pessoas têm que adquirir uma série de competências para fazer isso. Então nós temos essa obrigação de preparar os nossos estudantes, sobretudo em duas vertentes. Eu creio que é muito importante o papel da universidade, e nós estamos aqui num centro universitário, que é, sobretudo, criar competências sólidas para as pessoas terem consciência que têm um conhecimento robusto para adquirir novo conhecimento. E a segunda, que as pessoas tenham consciência que têm que aprender a aprender ao longo da vida. Porque, de facto, nós temos de estar capacitados para adquirir novo conhecimento, para correr atrás de novo conhecimento, e cada vez é mais fácil. Vocês vejam, às vezes eu falo isso nas aulas para os nossos alunos e eles ficam surpreendidos. Como eu costumo brincar, eu terminei a minha graduação no século passado, 1995. Então, quando eu terminei, eu fiz toda a minha graduação de Engenharia da Computação, em Portugal chama Engenharia Informática, fiz na Universidade de Coimbra, sem saber o que era a internet, porque a internet surgiu, o conceito de internet foi aprovado no dia 24 de outubro de 1995, e eu acabei a minha graduação no dia 18 de julho, antes. E isso foi todo um mundo novo que eu tive que aprender de lá para cá. E nós temos sempre que correr atrás de novo conhecimento, de gerar novo conhecimento, naturalmente. Porquê? Porque, de facto, o mundo pula e avança e a gente tem que contribuir para isso. E, professor, quando o senhor... achei muito interessante, o senhor que tem um currículo muito estrelado, quando o senhor estava mencionando a sua própria trajetória, eu estava percebendo quais foram os pontos, ou as habilidades ou competências e qualidades pessoais que o senhor mencionou sobre o senhor mesmo. O senhor mencionou a sua capacidade de interação com outras pessoas, como o senhor conheceu um amigo na Coreia que lhe trouxe para o Brasil, a sua capacidade de trabalhar em equipe, o senhor mencionou isso também, como o senhor menciona, a sua capacidade de aprender novas coisas, ou seja, essa capacidade de aprendizado contínuo, e o domínio de certas habilidades fundamentais que vão permitir que o senhor encare desafios novos, né? O que me chamou a atenção é que nenhuma dessas habilidades ela é propriamente uma habilidade de um programador de Java, de programador de Python, disso, daquilo. Elas são habilidades, por exemplo, o senhor está falando, eu como advogado, eu me identifico, eu vejo que essas habilidades são necessárias para um advogado do futuro, e para um empreendedor do futuro, e para qualquer pessoa. E outra frase que o senhor mencionou também, que o senhor encarou a sua própria vida acadêmica como um empreendedorismo, né? Um empreendedor acadêmico. Então, eu acho que eu posso até concretizar, se quiser. Sabe por que eu sinto que eu empreendi na academia? Primeiro, eu vindo de um país pequeno, eu senti que para ir mais além eu teria que me abrir ao mundo. E aí isso fez com que
eu me abrisse ao mundo e o mundo me abrisse as portas e me desse a oportunidade, eu hoje poder dizer que eu conheço praticamente todos os países do mundo, ou pelo menos todas as culturas. Só me faltava um pouco a América Latina. Aí quando eu vim residir no Brasil em permanência em 2016, eu enfim, selecionado como IEEE Distinguished Lecturer, e aí fui convidado e praticamente visitei todos os países da América Latina. Então, de facto, eu posso partilhar com vocês que a minha vida foi feita de desafios. Ou seja, eu fui aceitando desafios ao longo da vida e eu creio que fui também, como eu sou católico, acredito em Deus, eu fui conduzido também pelo projeto que Deus tem para a minha vida. E eu fui aceitando esses desafios. Por exemplo, eu hoje vejo que eu continuo a ser cientista, continuo a ser pesquisador, mas, eu não sei se vocês sabem, eu sou membro do Conselho de Administração de um grande grupo empresarial de tecnologia do Brasil, que compõe os 22 empresas. Somos 5 pessoas no Conselho de Administração e eu sou o CTO, não é? Chief Technology Officer. Basicamente eu foco em tecnologia e inovação, obviamente. E isso faz com que é quase como um corolário da minha vida, porque nós na academia, por exemplo, muitos colegas têm alguma dificuldade em trabalhar com a indústria. Eu me abri à indústria muito cedo, então eu desenvolvi uma série de projetos com a indústria e isso me ajudou a obter financiamento para os nossos estudantes, isso me ajudou a obter financiamento para equipar os laboratórios e para entender as necessidades do mercado. Como eu costumava dizer nas aulas, entender as necessidades do mundo real das empresas. Que muitas vezes nós na academia estamos numa bolha. Então eu rompi isso logo muito jovem. Talvez pelo facto de eu terminar a minha graduação com 22 anos e antes de terminar a graduação formalmente eu já estava a trabalhar na diretoria de pesquisa e desenvolvimento da Portugal Telecom, na altura uma grande empresa na área das tecnologias, era a maior empresa em Portugal. E isso me fez logo descobrir o quê? Trabalhar numa área de desenvolvimento e inovação e trabalhar numa empresa. E de facto isso fez com que eu começasse a entender, jovem, que nós precisamos desenvolver uma série de competências para trabalhar a empresa. E depois eu caí na academia, mas quase como um desafio também, sabe? Porque eu com 25 anos eu fui desafiado a montar um hospital, totalmente disruptivo na época, porque nós já não tínhamos papel, não circulava papel no hospital quando ele foi inaugurado em 1998, todo o processo clínico já era digitalizado, toda a componente... Isso foi em Portugal. Foi em Portugal. Hoje o Hospital Universitário da Universidade da Beira Interior, onde eu lecionei durante 16 anos. Aí, como eu estava à frente dessa área da tecnologia do hospital, eu senti necessidade de me formar, de capacitar na área de gestão. E aí eu fiz o mestrado em gestão. Aí foi uma experiência riquíssima, porque veja, em 30 alunos de uma turma de mestrado, só tinha 2 engenheiros. E aí eu me entusiasmei tanto com essa área, eu gosto muito da área da administração, da gestão. Eu posso partilhar com vocês que eu estou a fazer treinamentos na área de liderança inspiradora, liderança humanizada desde 2019. Tenho feito muitos cursos, iniciei em São Paulo, fiz alguns em modo remoto na pandemia e depois voltamos ao presencial agora mais recentemente, exatamente para a gente poder fazer uma liderança correta e inspiradora dos nossos laboratórios. Veja que eu criei 3 centros de pesquisa ao longo da carreira. Criei um em Portugal logo após o meu doutorado, em 2006. Depois, quando eu vim para o Instituto Nacional de Telecomunicações, no sul de Minas Gerais, no Vale da Eletrónica, eu criei lá um laboratório de pesquisa em Internet das Coisas, credenciado no CNPq, e quando vim para a Universidade Federal do Piauí, nós criamos também um laboratório de redes e aplicações de próxima geração, que o nome se chama Next Generation and Applications Group, e está cadastrado também no CNPq. Eu estou continuando a liderar no contexto do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, que eu tenho a honra e o prazer de ser professor permanente do programa, pro bono, mas com muita satisfação, porque de facto aí está, eu realizo o trabalho pela missão e não tanto só pelo salário. Né? Pelo propósito. Assim, se a gente conseguir desacoplar necessariamente o salário financeiro, mas colocar o propósito em termos como salário emocional, acho que o trabalho fica, como você falou no começo, muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito mais prazeroso, né? Professor, você falou aí que graduou no século passado, né? De 1995. Bem, eu sou graduado pela Universidade Federal do Piauí. Eu estou entregando a minha idade, já viu? Não, você graduou com 14 anos, foi um prodígio. Eu me identifico muito, porque assim, eu também sou muito inquieto nessa área, então sempre que eu estou fazendo as mesmas coisas,
eu já tento procurar fazer uma pesquisa. Foi por conta disso que eu fui fazer o mestrado, foi por conta disso que eu fui fazer o doutorado. Eu acho muito interessante. Mas você se graduou, seu TCC, a gente estava conversando antes, seu TCC foi na área de inteligência artificial. E assim, o meu doutorado nessa área também, eu queria... Antes de estar na moda, né? Antes de estar na moda, antes de estar na moda. Eu acho que eu dei um tiro muito certo, porque eu comecei em 2017 a pesquisar inteligência artificial. O senhor começou em inteligência artificial em 1995. 4, no caso. 94, né? 95 se formou. Eu queria que o senhor, mais do que ninguém, você consegue dar um panorama do como foi a mudança dessa tecnologia para além da tecnologia. Como é que esse conceito reflete na sociedade hoje em dia, de 94. A gente sabe que a pesquisa começou lá em 1940, né? Teve os seus invernos, assim, tenebrosos, depois tenebrosos, 70 e 80 melhorou um pouquinho, 90, mas nós não tínhamos muitos recursos de hardware, tecnologia em si. Os modelos matemáticos estavam lá, né? Tanto é que as pessoas brincam, professor, que essa IA nova, eu disse, não. Tecnologia na década de 90 era aquele negócio dos filmes que tinha um cara que era o hacker, que ficava dentro da van e ficava invadindo o sistema. Eu converso com os colegas, com os pais, com outras pessoas, e eles dizem, essa IA é nova. Não, os modelos matemáticos de CNN, de RNN, já tem 20, 30 anos, talvez, alguns desses modelos. Como é que o senhor vê a mudança em relação da sociedade, pelo lado da sociedade, pelo lado dos soft skills, pelo lado do impacto daquela época, lá em 94, 95, hoje, e talvez um prospecto. É muito difícil. Me perguntam muito, como é que tá a IA daqui a 5 anos? Eu não sei nem daqui a 2 semanas. Talvez perguntar para ela, né? Como é que tá? Eu posso, se me permite, até posso ir um pouquinho antes. De facto, a inteligência artificial ela vem da matemática, não é? Os modelos matemáticos que colegas da área foram desenvolvendo nos anos 70 e 80, onde era a época dos mainframes. A IBM bombava nessa altura, né? E na década de 90 ela teve contribuições muito grandes, por exemplo, da França, da Inglaterra, Estados Unidos. Na altura a China não era, nem se pensava o que seria a China, que é hoje, o Japão player, também, né? E aí, mas nós tínhamos as limitações da tecnologia. Depois, nos anos 90, eu vejo a IA dos anos 90 como um final de ciclo. Ou seja, a mim me marcou algo que eu posso compartilhar com vocês de duas formas. Primeiro, eu tive uma disciplina de inteligência artificial, o nome chamava-se inteligência artificial. Na primeira aula, o professor colocou o que era a inteligência artificial, uma equação matemática. Nunca esqueci, escreveu no quadro. Inteligência artificial é igual a conhecimento mais raciocínio. E, de facto, hoje se mantém atual para mim. Né? Nós temos bases de conhecimento e aplicamos inferência a algoritmos que vão extrair novo conhecimento sobre ele e que podemos armazenar esse novo conhecimento, e é isso o ciclo, o conhecimento vai aumentando. Depois veio a era das telecomunicações, da internet, e a inteligência artificial não foi tão badalada. Por que é que ela hoje está no seu auge, podemos dizer assim, e foi apreendida pela sociedade? Pela própria evolução da sociedade, uma sociedade conectada, uma sociedade que usa as tecnologias como uma ferramenta do seu dia-a-dia. Às vezes a gente pode questionar como seria a nossa vida sem o celular. E eu, que vivi tantos anos sem o celular, fiz uma graduação sem celular, sem internet. Então, de facto, a vida das pessoas mudou devido à tecnologia, à influência da própria tecnologia. E a gente teve o desenvolvimento dos dispositivos, dos gadgets, toda essa evolução tecnológica e, sobretudo, tivemos também o desenvolvimento da capacidade de processamento da memória e toda a difusão da banda larga, da acessibilidade ao uso da tecnologia que as pessoas hoje usam de forma intuitiva e que, de facto, a interação homem-dispositivo eletrónico, homem-máquina, homem-computador, se tornou banal. Não é? Isso, de facto, foi uma evolução enorme na chamada User-Computer Interaction. Hoje, depois de nós termos um 5G que cada vez está mais presente, temos as redes de internet de alta velocidade, temos a grande capacidade de processamento e de grande largura de banda que permite que, de facto, nós possamos estar a trabalhar em tempo real numa cloud, num sistema alojado num grande data center em qualquer parte do mundo. Então nós tivemos uma enorme evolução tecnológica em termos de infraestruturas que permitiu que hoje, com a internet das coisas,
com cloud computing, com inteligência artificial, porque de facto eu vejo aqui 3 eixos fundamentais de desenvolvimento tecnológico. Vemos a questão da largura de banda e da comunicação, e aí temos as diferentes versões, desde a primeira geração dos celulares, que era uma caixa enorme, agora 5G já visionando a próxima geração, poderá ser 6G ou outro nome, mas em princípio será esse o nome. Temos a questão da evolução, de interação com o meio, interação com o corpo humano, com o corpo do animal, através dos sensores, dos atuadores e dessa evolução na área da internet das coisas. Nós hoje estamos na era da internet das coisas, que já é um termo que entrou no léxico do nosso dia-a-dia, e temos o uso produtivo dos dados, da informação, para gerar conhecimento. E a ferramenta por excelência é a inteligência artificial. Sim. Então, quando nós falamos de smart things, ou as coisas inteligentes, é porque de facto existem algoritmos que lhe dão essa inteligência. E hoje, com essa possibilidade, com todo esse manancial que nós temos à disposição, de facto, surgiram essas novas ferramentas, e eu acredito que de facto isto vai estar cada vez mais conectado, ou seja, nós vamos estar num mundo cada vez em que o mundo físico e o mundo digital, eles se vão tocar e poderão fundir em certa medida, e entramos aí no mundo digital, que já é um termo que tem sido usado, e isso é graças ao quê? Exatamente à interação e à utilização de dispositivos eletrónicos, de tecnologia que está disponível e que nós podemos fazer um uso produtivo. E aí, nos próximos anos, eu acredito que nós vamos ter cada vez mais a questão afetiva na tecnologia, a questão do raciocínio vai ser mais proeminente, e nós vamos ter um uso cada vez mais imersivo da tecnologia, e de uma forma que nós dizemos na internet das coisas, sem costuras. Ou seja, que a tecnologia interage connosco e nós com ela de uma forma ubíqua, omnipresente, e em que nós não temos essa barreira de eu vou ter que pegar no celular para interagir com ele, porque ele já está disponível. Eu posso ter na palma da mão, eu posso ter dispositivos intracorporais que me permitem essa interação, e pelos algoritmos da inteligência artificial eu posso ter, inclusive, a antecipação de ações que vai trazer, por exemplo, segurança no trânsito, vai ser toda a questão da aprendizagem, toda a questão da saúde. Eu vejo como nós sabemos que há 2 vetores em que, em termos do volume de negócios e em termos de desenvolvimento tecnológico, se esperam como mais proeminentes e com mais retorno de investimento. Na área da saúde, saúde personalizada, saúde à distância, todas as questões do envelhecimento ativo e das pessoas terem uma esperança de vida maior e uma expectativa de qualidade de vida maior, com mais disponibilidade para investir. Então, saúde mais cara também, por isso é que os planos de saúde hoje vivem uma certa crise. Então temos toda essa vertente, e temos a evolução da indústria. Nós falamos hoje num contexto de indústria 4.0, que foi trazida pela internet das coisas, mas já se fala na próxima geração da indústria, em que no fundo nós vamos ter cada vez uma menor interação do homem nas linhas de produção, com uma produtividade cada vez maior, e aquele desejo que eu tenho, sinceramente, é que com esta enorme evolução tecnológica nós possamos cada vez dar mais tempo e mais espaço às pessoas para elas se humanizarem, para cuidarem da família, para nós termos pessoas mais equilibradas e, sobretudo, também que as pessoas possam ter um padrão de vida condizente e possam ter mais tempo ao lazer. Que a vida não seja casa, trabalho, trabalho, casa, cuidar da família, e que não passe daí. De facto, nós temos que contribuir, por isso me preocupa muito, eu trouxe esse tema para a palestra. Nós precisamos de aumentar a frequência das pessoas no mundo para acabar com as divisões, ter um mundo mais pacificado, ter um mundo mais fraterno, e que isso leva a que a gente possa, de facto, exterminar a pobreza. Ter uma vida mais equilibrada. Vocês vejam que parece que alguma coisa, alguém se enganou. Porquê? Porque nós estamos cada vez mais com mais concentração de riqueza, com cada vez mais números de milionários, bilionários, mas são muito poucos, e com a base da pirâmide cada vez maior. Então nós temos uma pirâmide muito achatada, e nós precisamos, de facto, de ter uma consciência das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos de cuidar do meio ambiente, nós precisamos de respeitar os animais, nós precisamos de cuidar das pessoas. E nós temos, de facto, riqueza no mundo para ninguém passar fome. Porque a gente, se olhar para o desperdício que hoje se observa do mundo em termos de alimentação, só o desperdício e a comida que se estraga
se calhar dava para erradicar a pobreza, as pessoas que passam fome. E quando a gente diz há pessoas a passar fome hoje, parece que nós estamos num mundo paralelo. Isso. Não é numa conversa paralela, mas é num mundo paralelo. É um mundo que não está muito nas redes sociais, não está muito nas mídias. É um E de mundo facto, tá nós nas precisamos. sombras, eu imagino, se fosse das sombras, mas assim, é um mundo muito presente. Eu morei muito tempo em Curitiba e a gente via isso, assim. Às vezes as pessoas passam como invisíveis na sociedade porque estão, vou botar entre aspas, à margem dessa evolução que nós estamos vivendo. Nos últimos 20 anos, a tecnologia aumentou muito rápido, mas eu particularmente sinto que até a própria tecnologia está concentrada em um pequeno nicho de pessoas. Esse é um grande desafio para nós, somos da tecnologia, para nós os três e quem nos está ouvindo, que possa estar ligado à educação, que possa estar ligado ao ensino superior, seja ensino profissional, qualquer área da educação, nós temos que ser cada vez mais inclusivos, porque a tecnologia está a evoluir a uma velocidade tal que vai ser dramático no aspecto de exclusão de pessoas. Vocês vejam esta mudança para a inteligência artificial. Se vocês chegarem numa turma de estudantes hoje e puserem uma ferramenta de IA e puserem os estudantes a interagir com ela, eu acho que muitos não saberão ainda. Verdade. Se a gente for então para a rua, para a sociedade, isso ainda é mais dramático. Isso está acontecendo. É verdade. E eu vou-lhe dizer com toda a humildade, nós temos que cultivar a atenção às pessoas e nós temos que cultivar a preocupação para estarmos sempre a aprender e atentos às necessidades. Isso que o senhor comentou é muito interessante porque o senhor pegou uma transição, né? O senhor descreveu aí pra gente uma transição da própria relação da sociedade com a tecnologia. Não só a evolução da própria tecnologia mudou, mas a forma como nós interagimos com essa tecnologia mudou. A gente estava... E ela muda constantemente. E continua a mudar. São várias estações. Eu tava vendo hoje sobre como as crianças hoje têm uma interação com os videogames diferente do que tinham. O pessoal o jornalista estava comentando o seguinte, que na década de 90, ali início dos anos 2000, as pessoas, havia uma certa barreira que o usuário, adolescente, ou criança, precisava vencer. Então ele precisava fazer alguma coisa, fazer uma configuração, etc. Ele tinha alguma demanda. Isso, algum desafio. E isso, por mais que fosse por conta de uma limitação, gerava nessa pessoa o interesse por entender como é que aquela tecnologia está funcionando. E ele estava mencionando que hoje a tecnologia ela está tão presente nas nossas vidas, ela é tão tomada por, assim, de barato que ela existe, que as pessoas hoje, ele estava mencionando explicitamente isso, as crianças começam a interagir com os tablets muito cedo, mas se o tablet dela travar, ela não sabe o que é que ela faz, porque ela não tem essa experiência de enfrentar um desafio no uso da própria tecnologia. Não sei em que medida o senhor concorda com essa leitura, mas em que ponto essa tecnologia tão presente em certa parcela da sociedade às vezes está deixando de se interessar por como a tecnologia funciona, tomando isso como um dado e deixando... Em que medida isso pode ser prejudicial ou em que medida isso assim, é o que nós almejamos, afinal de contas, que a tecnologia seja assim, que a gente nem pense nela. Isso é um grande desafio, sabe? Porque nós temos aí duas vertentes muito importantes. Uma delas é, nós queremos tornar cada vez mais a tecnologia evoluída e que ela facilite a vida das pessoas. Por outro lado, e nós estamos a ver isso hoje nos nossos jovens, isso faz com que as pessoas sejam cada vez mais comodistas, mais acomodadas. Exato. Isso pode levar, isso é um risco terrível, que depois nós podemos ter nas empresas profissionais que vão começar a sair da universidade e que vão chegar às empresas que não aguentam uma frustração, que não têm aquele espírito inquieto de receber um problema e agora como é que ele resolve e bloquearem. Porque depois faltam competências. São competências a nível cognitivo que já se começam a fazer sentir. Não é por acaso que nós temos acesso a estudos que, entre aspas, dizem que as novas gerações são, entre aspas, por amor de Deus, não é entre aspas. Não vamos nos cancelar. Que no fundo são menos inteligentes. Mas o que é que se quer dizer com isso? Que de facto as pessoas são menos viradas, se quiser, que as pessoas têm menos inquietação porque têm que resolver aquele problema. Que as pessoas corremos o risco das pessoas e dos jovens de hoje se acomodarem àquilo que vem ter com eles. E eles não, uma expressão muito bonita que se usa no Brasil, eles não correrem atrás. E quando eu digo correr atrás, é correr atrás de mais conhecimento, de uma vida melhor, de desafios para ultrapassar
e de ter vontade de nós termos um mundo melhor. Porque não há um planeta B, nós só temos um planeta e não tem um planeta B para cuidar, então, para a gente fugir, então nós temos que cuidar deste. E quando é que temos que fazer isso? Agora. Ontem, na verdade. Ontem. É que a gente só controla o agora, né? Já estamos atrasados dessa conta, na verdade. Com certeza. Eu tenho um caso sobre isso, é muito interessante. Trabalhando em desenvolvimento, eu trabalho constantemente com inteligência artificial para facilitar a minha vida. E eu me deparei com um problema de matemática, de estatística para resolver, e eu precisava fazer algumas contas. E aí, agora o colega já diz assim, coloca no chat GPT e vê o que ele diz. Eu disse, não, hoje eu quero pensar só com a minha cabeça. Então, a gente percebe muito isso nessa garotada que está entrando na faculdade, que tem ânsia por estar no mercado. A gente encontra muito, professor. Primeiro período, o aluno já perguntando, quando é que eu posso estagiar? Qual tecnologia eu preciso aprender? Isso é ótimo, eu vejo isso como muito positivo, as pessoas terem um desafio e terem um objetivo. Isso é muito positivo. Eu concordo. Mas a ânsia por não ter uma base que o condicione a isso, talvez possa criar profissionais a curtíssimo prazo frustrados. Eu entendo que, assim, nossa profissão, área de computação especial, no Brasil, ela não é regulamentada, qualquer pessoa que tenha capacidade pode exercer a profissão. Mas eu acho... Me permita, eu não vejo isso como um ponto negativo. Não, também não. Porque o conhecimento está disponível. Não. Então, se a pessoa for boa, não tem que ter aquela chancela. Concordo plenamente. Se a pessoa é boa, se a gente colocar uma barreira de regulamentação, a gente limita a criatividade e a evolução tecnológica. Eu concordo completamente. Eu creio que até já respondi à sua observação há um tempo atrás. Foi quando eu falei que nós, na universidade, nós temos que criar bases sólidas para as pessoas. Se a pessoa não tem esse cúmulo de conhecimento robusto de matemática, de física, até da filosofia, da tecnologia como um todo, porquê? Porque a questão das linguagens de programação, das ferramentas que nós estamos usando, elas são temporárias, elas estão sempre evoluindo. Os princípios é que não. Os princípios são os então mesmos. A gente precisa de conhecer profundamente como a gente chamava antigamente, a base sólida da formação de um profissional, seja da engenharia, seja de ciência da computação, seja do direito, da área que for. Por isso, nós antigamente, eu sou do tempo em que a gente só falava de empreendedorismo na área da gestão e da administração, porque eram os gestores da empresa. Hoje, de jeito nenhum, né? O empreendedorismo é transversal, né? Isso que o senhor mencionou tem uma coisa muito curiosa. E pegando o exemplo assim, desses instrumentos mais populares de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, do ponto de vista computacional, eles estão tentando chegar a uma espécie de produção intelectual similar à nossa. Não é? É como se fosse isso, ele está tentando emular. Eu vejo só uma limitação aí, e eu creio que vai ser um desafio para nós que construímos tecnologia para desenvolver, que eu creio que vai sempre faltar na inteligência artificial a componente afetiva, a componente humana. E eu creio que aí vai ser a diferença, sabe? Mas o senhor veja que uma coisa que eu acho muito curiosa nisso é a pessoa, ela se surpreende com a tecnologia tentando imitar aquilo que ela deveria fazer, né? Então, assim, é como se você está vendo os maiores cientistas do mundo estão se dedicando a tentar emular aquilo que você faz dentro da sua cabeça. E a pessoa não para pensar no potencial enorme que ela tem dentro de si. Então, ela terceiriza o problema, ou terceiriza o que ela, na verdade, poderia utilizar como uma oportunidade para se afirmar como um ser humano, que é o seguinte: olha, o ChatGPT, você vai conseguir muita coisa, mas você não vai conseguir, por exemplo, reproduzir os afetos humanos, a criatividade humana, a capacidade humana de A criatividade, inovar. em certa medida, se consegue, porque, de facto, há algoritmos que permitem que até possam vir sugestões disruptivas, mas tem que ter o filtro humano. Isso. Porque vocês sabem o perigo da tecnologia usada de forma perversa, de forma de guerra, etc. Então isso aí pode ser diabólico. Eu creio que até podemos evitar esse tema, não por não ser um tema importante, mas é porque podemos falar de coisas muito mais interessantes. Mas eu queria comentar o seguinte: eu creio que nós, pelo menos nesta fase de desenvolvimento da tecnologia, nesta fase da evolução humana, nós não podemos terceirizar tudo nas máquinas. Eu vejo muito hoje uma ferramenta de inteligência artificial como um assistente pessoal, mas quem conduz o processo sou eu.
porque eu sei onde eu quero chegar e eu avalio se aquilo que ele me dá vale a pena. Porque se a gente terceirizar, e aí por isso é que as pessoas têm que saber o que querem em primeiro lugar. Eu creio que hoje, no mundo que vivemos, seja profissional, seja só no pessoal, é assim, se a pessoa não sabe o que quer, se a pessoa não sabe qual é o seu valor, qualquer coisa serve para ela. Verdade. Então eu creio que isso é aquilo que eu procuro pôr em prática e transmitir esses valores nas pessoas que trabalham comigo na academia e nas empresas. Isso é muito importante, porque a pessoa tem que saber também qual é o seu valor, aquilo que ela sabe fazer e, sobretudo, o potencial que ela tem para vir a fazer no futuro. Hoje, quando nós, por exemplo, eu trabalho numa holding de empresas e quando se faz um M&A, ou seja, fusões e aquisições, vocês sabem qual é o que é mais importante que a gente olha? Não é aquela solução A ou B, como as pessoas pensam. A gente pensa, sobretudo, em trazer para dentro quem construiu aquela solução. Porque o que interessa é aquela cabecinha, aquela massa cinzenta, essa pessoa é que vai trazer muito mais no futuro. Isso é muito mais valioso do que aquela solução que pode ser extraordinária. Isso não só, ela traz não só aquele conjunto de conhecimentos teóricos, objetivos, mas ela traz também a experiência, sobretudo traz competências, que é capacidade de novo conhecimento, gerar novo conhecimento, apreender novo conhecimento, de pôr a criatividade ao serviço da inovação. Isso aí é fabuloso. Aliás, eu acredito muito nas indústrias criativas e por isso é que eu sempre procurei trabalhar com pessoas de diferentes competências. Eu creio que se há algo que eu posso dar graças a Deus que me ajudou a construir este trajeto e deixar este legado foi saber escolher pessoas para trabalhar comigo, porque isso tem a ver com perfis comportamentais, tem a ver com perfis profissionais e tem a ver também com aquilo que a pessoa quer realizar. E não é por acaso que eu sinto um amor ao Piauí, não vivendo hoje no Piauí. Porquê? Porque de facto eu construí laços de amizade com pessoas aqui que ficaram e vão ficar para o resto da vida. E isso faz muito sentido para mim, para outras pessoas podem não fazer. Isso é uma prerrogativa do ICEV mesmo, que nós só temos 3 cursos aqui, professor: Direito, Negócio e Tecnologia, que a gente busca tentar mostrar para os alunos que essa integração, essa comunidade acadêmica aqui, ela consegue desenvolver coisas em conjunto, porque é muito comum os alunos de tecnologia ficarem numa bolha interna, vou desenvolver minhas soluções. Aí eu falo muito em sala, para quem? Para quê? Por quê? E o pessoal de direito está lá em outra bolha, desenvolvendo soluções para eles. E a gente busca muito unir esse pessoal. Eu acho que essa comunidade que a gente desenvolve aqui é muito importante e vai muito de encontro a esse conhecimento que você está passando para a gente. É muito interessante. Eu tenho uma frase que eu brinco muito aqui, que é ignorância audaciosa, né? Assim que o ChatGPT... frase de um ex-governador do estado do Piauí, né? Eu uso muito essa frase, brincando com meu amigo, eu disse assim... real. O Transformer, ele é de 2017, né? O mecanismo de atenção, 2017, o artigo. E aí, quando o GPT saiu em 2021, GPT-2, né? 2022, 2021, 2020, nós já estamos em 2020. Nós tivemos a possibilidade de olhar alguma coisa do GPT, e quando o GPT saiu em 2022, foi aquela febre. Aí por isso que eu falei a frase, a ignorância audaciosa. Cheguei pro Horácio, eu disse: Horácio, eu e o GPT substituo qualquer advogado seu, qualquer estagiário. Disse mesmo. Eu disse. É por isso que eu digo que a ignorância audaciosa. Usei o GPT, fiz um habeas corpus e mostrei para ele. Aí ele disse: parece um trabalho de um aluno de primeiro período. Por quê? Porque eu, enquanto profissional, não tinha nenhum senso crítico se aquilo estava de fato certo ou errado. E aí cola nesse seu argumento. Eu preciso da pessoa ali, eu preciso da validação humana para entender que a inteligência artificial vai ser um ferramental, vai ser um meio. Eu acho que é disruptivo e vai estar por muitos anos ainda rompendo barreiras, mas aplicar aquilo na sociedade, a gente vai... As pessoas me perguntam muito: a minha profissão vai acabar? Pode. Mas outras vão surgir. Pode acabar, mas aí você estar preparado para novos desafios. Exato. Isso é muito interessante. Temos sempre aquele exemplo que é usado nas aulas de negócios, não é? Ou de empreendedorismo. A Kodak não era uma referência. Não acabou, não era um gigante. E porquê é que acabou? Ela até inventou a fotografia digital. Porquê é que acabou?
porque não viu que o celular podia substituir as máquinas fotográficas. Isso. Uma coisa tão simples quanto isso. Eu, de facto, acredito, de forma audaciosa, que o direito pode reduzir muito e a tecnologia pode substituir muito o trabalho do direito, sinceramente. Porém, precisa sempre de alguém que veja o lado humano. Agora, se for só aplicar as leis, pegar num caso que é O trabalho relatado, robótico da coisa. num caso, por exemplo, para aplicar multas, para até proferir sentenças, mas tem que ter uma validação, porque existem pessoas envolvidas. Agora, isso pode acelerar imenso a justiça, pode reduzir muito a necessidade de profissionais. Eu vejo o Brasil como um país em que, de facto, a máquina pública é muito pesada. Então, de facto, a tecnologia pode ajudar muito nesta transformação digital. E aí eu vejo com muito bons olhos as perspectivas que nós estamos hoje a observar no estado do Piauí. De facto, eu quero comemorar com os piauienses quando atingirmos esse desafio de o Piauí ser o vale do silício brasileiro. E eu creio que isso é possível. Porquê? É uma questão de mentalidade e é uma questão de propósito de quem conduz os destinos do Estado. E que não é só uma pessoa. Uma pessoa pode ser o líder. E, de facto, o líder marca, pauta o ritmo. Exato. Porém, de facto, tem que ser uma equipe. Que bom que a gente está no caminho certo. Eu acredito muito que esses 3 cursos do ICEV, eles estão muito em consonância com esse propósito. A gente vê casos exitosos no país, Santa Catarina, em São Paulo, Rio de Janeiro, Campina Grande, Pernambuco, O Vale da Recife, Eletrônica, né? que é o lugar, não sei se vocês viram no estudo, é o lugar onde é mais fácil criar uma startup no Brasil. Então, assim, nós somos um país de terceiro mundo ainda em desenvolvimento, mas eu acho que nós temos poderosas mentes e capacidade muito grande de desenvolver esse país nunca antes visto. Eu acredito É muito muito. uma questão cultural, Exato. sabe? Como o Brasil, eu creio que o Brasil é um país abençoado por Deus, não é? É um país com riquezas incríveis. E, de facto, isso pode ter contribuído para as pessoas se acomodarem, Concordo. não é? Concordo. Porque as pessoas têm tanta riqueza natural, nós muitas vezes, eu observo que ainda estamos muito na fase exploratória do que a natureza nos dá. Uhum. E se olharmos para países que têm condições climáticas adversas, veja-se a Escandinávia, na Europa, por exemplo, em que de O facto próprio Japão. o próprio Japão, um país pequeníssimo que se foi destruído na Segunda Guerra Mundial e se reconstruiu com um pensamento incrível e uma potência fora do comum pelo curto espaço de tempo em que se desenvolveu tecnologia, né? Que no fundo a história do Japão, do novo Japão, vem a partir dos anos 50, né? Então todo esse desenvolvimento muitas vezes é de facto na dor que a gente se transcende, é perante a dor que a gente procura tem que sair da zona de conforto para criar um novo desafio, um novo caminho, construir novas soluções. E por outro lado, instalou-se em certa medida no Brasil uma certa subserviência do serviço, da causa pública, não é? Dos governos. E isso até se vê na academia. Eu vejo muita academia acomodada a editais dos órgãos de fomento. Uhum. E eu acredito muito mais numa pesquisa financiada pela indústria, porque você vai responder a problemas da indústria e é o financiamento da pesquisa muito mais sustentável. Entendi. Então Verdade. eu creio E com impacto mais direto. porque é direcionado e né? porque vai responder a problemas. Por isso é que a União Europeia, desde o início deste século, obriga a que grandes projetos europeus sejam feitos em parceria com a indústria. Para quê? Para depois haver a tal transferência de tecnologia. Porque senão o conhecimento fica na universidade e não transborda para a sociedade. Seja no terceiro setor, seja na indústria, seja na agricultura, por aí fora, né? Muito... E nós vemos hoje, por exemplo, como a agricultura tem um papel importante no estado do Piauí também. E muito tecnológico. Muita tecnologia. E eu vejo aí quase um oceano azul. Para quem não Exatamente. sabe o que é um oceano azul, de facto é uma área onde praticamente ainda não tem concorrência, onde tem o negócio a evoluir, onde nós podemos desenvolver ainda muitas soluções. Não é? Quando a gente fala de um oceano vermelho, onde a concorrência é muito grande, já é um segmento saturado e já é muito difícil inovar. Então eu vejo que a área da saúde tem muito ainda para
para caminhar, sobretudo nestas vertentes que eu falei, da saúde personalizada, da saúde à distância, dos atos médicos à distância, que depois tem a questão legal, para dar cobertura jurídica, todos esses aspectos. A própria indústria, só que a indústria tem a questão do investimento, que é sempre em grande escala, não é? E a agricultura, seja de uma agricultura familiar, seja da agricultura, a monocultura em grande escala, como a gente tem o exemplo, por exemplo, da soja, não é? Exato. Professor, desculpa, professor, eu falei na última formatura que eu disse que é muito importante a gente estar perto dos grandes, porque a gente sempre aprende. Eu gosto de sempre estar com pessoas grandes. E eu tô muito impactado em estar nessa conversa. Que pena que a gente não tem tanto mais tempo para conversar, mas eu queria um pedidozinho no final aqui, professor, a gente chegando no nosso finalmente, o Jimmy não está sabendo, mas eu vou improvisar aqui, já que a sua experiência, para mim, foi muito rica e enriquecedora. Ouvir a sua trajetória é muito interessante, e eu queria que o senhor pudesse aqui deixar para os nossos telespectadores uma dica, seja de um livro, de um filme, de um seriado, alguma coisa aí que o senhor possa deixar para o pessoal, para que eles possam pensar como o senhor falou na palestra, pensar no propósito que você quer seguir para sua vida. O que é que o senhor recomenda aí para ele? Olha, eu estou-me a lembrar aqui de um livro porque tem muito a ver, nós vemos num mundo conectado, vemos na área da comunicação, na era da comunicação digital, tudo mais. Um livro que parece que vale a pena, que eu sugeria muito, era A Comunicação Não Violenta, porque exatamente porque nós temos cada vez de cultivar mais essa humanidade, a relação entre as pessoas, saber dar feedback, interagir com as pessoas. Eu estou a crer que esse podia ser um livro bom. Há um filme que me marcou profundamente, já muito antigo, mas que eu sempre tenho na memória, que se chama O Clube dos Poetas Mortos, que é um filme que me marcou. Pegou pesado, professor. Mas eu acho que é isso que a gente tem que contribuir. Sabe que eu sempre fui muito informal na sala de aula. E eu criei relações de muita confiança. Só para você ter uma ideia, eu graduei doutores no Sudão, eu graduei doutores no Senegal, eu graduei doutores na Arábia Saudita, eu orientei pós-doutores na Índia, na China. Porquê? Precisamente porque as pessoas chegaram a mim e eu estava aberto para isso, estava desperto. E eu aprendi muito com eles. E sabe o que é que eu procurei fazer nas pessoas que trabalharam comigo, nas pessoas que me permitiram, deram esse privilégio, que as pessoas pudessem replicar. E sabe como é que as pessoas fazem isso? Pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Então é assim, nós precisamos para as nossas comunidades, para a nossa sociedade, para as nossas empresas, seja para o Estado, onde as pessoas trabalharem, pessoas que procurem ultrapassar as suas crenças limitantes, que procurem encontrar um sentido para a sua vida, que não vivam um dia atrás do outro, mas tenham um projeto de vida, um projeto de família, um projeto para os seus filhos, para lhes dar condições para eles voarem, para permitir que as pessoas possam voar. Quando eu falo dos meus filhos, eu digo assim, eu acho que até o momento não errei. Porque eu ter uma filha com 22 anos, graduada, que termina o seu curso numa universidade em Lisboa e diz, pai, eu agora quero ir para a Alemanha porque eu quero lá desenvolver, e vai sozinha e é feliz e super confiante, fala inglês como português, fala já alemão. Isso é o quê? É que a gente semeou em terra fértil. E todas as pessoas são terra fértil. Mesmo as pessoas com algum problema de saúde, com a deficiência, de facto as pessoas têm um testemunho para deixar e têm um trabalho muito bonito para desenvolver, um legado para nos deixar. Tem uma frase de São José Maria que eu gosto, que é a primeira frase do livro, do Caminho, que é ser útil, deixa rastro. Ele diz, esse é o início do livro. Acho que pega muito nisso que o senhor está dizendo, né? De deixar rastro onde você está passando, e eu acho que o senhor por isso é que eu falei na na palestra, não sei se vocês, foi sutil, mas não sei se vocês se recordam, que é aquela pergunta que eu deixo no ar às pessoas. Qual é o legado que você quer deixar da sua passagem por este mundo? Eu acredito que nós só vivemos uma vez. Então vamos aproveitar o máximo. Então vamos desfrutar desta oportunidade que nos foi dada. Nós não pedimos para nascer, embora há autores que dizem que sim, não é? Aí pode haver controvérsias e pode ir fundo por outros caminhos. Mas de facto, o que é que a gente anda aqui a fazer? É para viver um dia atrás do outro? É para andar a picar os miolos das pessoas com quem a gente se cruza? Ou é para nós procurarmos partilhar boas energias, ter uma boa vibe, como a gente fala, mas uma boa vibe que vem de dentro, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E eu decidi ser uma pessoa equilibrada, então eu vou trabalhar para isso.
Eu decidi ser uma pessoa alegre, feliz, transformar o ambiente à minha volta. E vocês nunca se esqueçam, acho que vocês sabem disso. Alguns autores da área da psicologia, das ciências, neurológicas, neurociência, eles falam que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Então, de facto, eu sempre tive o cuidado de me aproximar de pessoas com quem eu tinha alguma coisa a aprender. Estar próximo de quem é bom, de quem eu sinto que é melhor. E isso é cultural, sabem? É verdade. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas Sejam abaixo. Eu chamo isso a cultura da mediocridade. Isso existe muito na academia, existe muito na sociedade, existe em todo lado. Eu tenho pena. Tenho pena porque as pessoas pensam pequeno. E então essa é uma limitação delas que influencia o meio. Quando as pessoas pensam grande, a gente vai muito mais longe. E aí eu dou os parabéns ao Piauí, por exemplo, e me desculpem por estar na casa dele e dizer isso, mas quando a gente vê a vida do nosso jovem governador, que ele corre todos os dias, e aí é se aplicar aquele provérbio, quem corre por gosto não cansa. Por quê? Tem um propósito, tem uma missão, tem um legado a deixar. E seguramente isso influencia pessoas. E a capacidade de influenciar pessoas, como é que influencia? Primeiro pelo testemunho, não é? E pelo percurso. Depois tudo. Por isso é que eu falo com muita seriedade. Cada pessoa deve ter a missão suprema de encontrar a sua missão de vida, o seu propósito. Veja-se a ilha de Okinawa, no Japão, eu já visitei 2 vezes, que se estudou porque as pessoas viviam em média muito mais anos que as outras. E aí foram aprofundar estudos sociológicos. Sabe o que é que foi descoberto? Que lá as pessoas têm como cultura, cada um tem que encontrar o seu ikigai. Traduzindo para português, o que é o seu ikigai? Seria o seu propósito de vida. As pessoas procuram realizar e concretizar. Se eu sou amante da natureza, se eu sou uma pessoa da contemplação, eu vou procurar que a minha vida seja nesse caminho. Se eu for uma pessoa que quer construir, quer empreender, então eu vou por esse caminho. Se é uma pessoa que eu quero ser um letrado em direito, eu quero ajudar pessoas. Agora, eu creio que é importante é ter algo a deixar. Ou seja, nós temos que pensar no outro. É o legado, Nós temos que pensar naquilo que nós podemos servir às outras pessoas. Nós vivemos numa sociedade profundamente egoísta. Então nós temos que ter essa preocupação. Eu, de facto, hoje sou muito grato por tudo. Muito obrigado pelo vosso convite, mas só para terminar, porque de facto eu tive a oportunidade de me abrir ao mundo. E quanto mais eu procurei dar, eu posso lhes dizer com muita humildade, eu recebi muito mais, mas incomparavelmente mais. E continuo a receber. As pessoas ficam surpreendidas como é que eu hoje, estando na indústria, trabalhando no Brasil, a maior parte das mensagens que eu troco são em inglês. Porquê? Porque de facto a gente cria uma rede global que a gente está em permanente e isso demora muito tempo a construir e depois se mantém. Desde que a gente esteja disposto a isso, naturalmente. Então, gente, olha, eu peço desculpa se a gente se estendeu um pouco. Muito mais a gente teria para conversar. Para mim, eu vou parafrasear outra pessoa que muito me incentiva. Eu estou impactado, né? Mais uma vez, assim, eu entendo particularmente, é um posicionamento meu particular, que eu gosto de estar com pessoas que sejam mais inteligentes do que eu. Ou que eu consigo aprender alguma coisa, assim, de alguma coisa. Eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite para palestrar aqui no DNT, abrilhantando o nosso congresso, abrilhantando o maior congresso de Direito e Tecnologia e Empreendedorismo e Negócio do Estado do Piauí. Fiquei ainda mais feliz quando aceitou participar do nosso da nossa estreia, da nossa conversa paralela. A honra é toda nossa. Eu agradeço muito a sua participação. Acredito muito que os alunos vão entender a sua mensagem. A nossa conversa foi, na verdade, uma mensagem que, na verdade, não é só a letra da lei, não é só a linha do código, e não são só os números de negócio de impulsionar. A gente tem que dar aquele propósito. Professor, eu agradeço muito a sua participação no nosso DNT, mais ainda no nosso Conversa Paralela, no nosso primeiro episódio. Foi uma honra, tá? Eu estou, de fato, impactado, né, professor Horácio? E, assim, aguarda que vem muito mais por aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Uma satisfação enorme e desejo muitas felicidades
tanto ao ICEV como à conversa paralela. E no próximo ano tem mais. O professor Joel vem com certeza, já está convidado para o próximo DNT. Obrigado. Um abraço, satisfação. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Até mais.